Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje precisamos falar de tecnologia. As inteligências artificiais têm sido cada vez mais comentadas por conta do boom que a gente tem de investimento massivo, principalmente em data centers, Nvidia se tornando a empresa mais valiosa da bolsa. A gente tem Microsoft, a gente tem a Amazon investindo bastante em tecnologia, principalmente para trazer infraestrutura para as suas soluções de nuvens. A gente tem a Oracle se valorizando muito, principalmente com relação aos resultados novos que a empresa fez dentro do seu segmento de software. Então nós temos um mercado muito promissor daqui para frente e muitas das coisas que vocês me perguntam, principalmente lá no Instagram, está relacionado quais são as principais empresas de tecnologia que a gente deve ficar de olho. Quem me acompanha aqui no canal conhece. Hoje a gente vai falar de 3. Vocês que já estão aqui há mais tempo já sabem muito sobre essas empresas, então sabem do potencial que elas têm. Vou falar de 3 empresas hoje para a gente dar uma olhada e acompanhar, porque os resultados delas têm sido muito fortes e no futuro o que vai determinar principalmente tudo aquilo que envolve data centers e inteligência artificial, principalmente aquelas mais verticalizadas, provavelmente virá dessas empresas que eu vou falar hoje, tá? Começando com a ASML. Já falei dela aqui no canal, os resultados recentes vieram muito fortes. A empresa tem uma margem de lucratividade, uma margem de contribuição. A empresa tem realmente uma eficiência, um nível de eficiência muito forte, basicamente porque não tem competição para ela. Ela vai ditar preço, ela vai, principalmente diante de tudo aquilo que ela oferece, ela vai ser única dentro da construção das máquinas que são necessárias para que a TSMC, por exemplo, faça os seus chips, tá? A ASML, para quem não conhece, é uma empresa holandesa de litografia, aquelas máquinas de litografia com comprimentos de onda muito curtos para que sejam desenhados chips, sabe? Então, dentro de tudo isso que a empresa oferece, é muito difícil você conseguir uma concorrência à altura, porque o comprimento de onda que as máquinas, tanto as DUVs quanto as EUVs, que são as mais tecnológicas, o comprimento de ondas que essas máquinas, principalmente a de ultravioleta, a tecnologia mais avançada, você praticamente não tem igual no mundo. E aí capacidade de mão de obra para isso, enfim, para você montar algo do tipo, demora muito tempo, principalmente até por proteção de patentes e tal. Tudo bem que a China tem tentado desenvolver cada vez mais tudo aquilo que tiver ao alcance da China para sair de empresas que são aliadas aos Estados Unidos, eles vão fazer. Mas hoje a ASML ela é uma empresa muito boa. Hoje eu acho que ela está relativamente barata, tá? Óbvio que empresas baratas são mais arriscadas, empresas mais caras normalmente o mercado projeta um crescimento maior, tá? Então essa é a forma que a gente precisa avaliar. Não necessariamente a ASML ela é arriscada, tá? Ela tá barata realmente se a gente fizer uma comparação com que outras empresas de tecnologia de semicondutores estão sendo precificadas hoje. Por exemplo, a Broadcom, que é uma empresa de semicondutores, que está avaliada também entre as mais valiosas do mundo hoje, ela tem múltiplos extremamente elevados quando a gente compara com a ASML, tá? Mas óbvio, aquele investidor mais qualidade, que se preocupa com fundamentos, ele vai se preocupar com os aportes, não tanto com o timing, tá? Mas a ASML eu vejo que vocês devem estudar sim, ela vai ditar muita coisa do que vai acontecer, principalmente na parte de foundry, já que ela fornece as máquinas para as empresas de foundry, tá? E a segunda empresa da nossa lista, se a gente falar de tecnologia, cara, eu nunca consigo deixar de falar dela, eu sempre trago ela aqui no canal, porque inclusive quando eu comecei a falar dessa empresa, ela tinha
pouco menos de 700 bi de valor de mercado e hoje está em torno de 1,4 bi. A gente está falando aí de menos de um ano, tá? TSMC. Thiago, você sempre traz, é porque realmente a TSMC ela é extremamente necessária e eu vejo que ela é pouco falada aqui no YouTube. É uma empresa que está sediada em Taiwan e dentro de tudo aquilo que ela oferece, a parte de foundry, de fabricação mesmo de chips, ela compra as máquinas da ASML e ela usa essas máquinas para fabricar os chips que são usados, por exemplo, pela Nvidia, são usados pela Apple, são usados pelas principais empresas do mundo. E dentro do modelo operacional da TSMC, ela tem a produção de chips de 5 nanômetros, 3 nanômetros e está projetando para esse ano sair os de 2 nanômetros. Então ela está muito à frente das concorrentes. Se a gente pegar esses chips ultra tecnológicos, ela tem mais de 90% do mercado. E a evolução, quando você vê a escadinha, é de que os componentes novos precisarão de chips cada vez mais avançados e cada vez menores para caber mais coisas dentro dos circuitos. Então a TSMC está muito à frente. Qual que é o risco dela? Que sempre esteve precificado. Risco geopolítico, né? Geográfico, por ela estar muito perto ali do Mar do Sul da China. E óbvio que qualquer tensão traz perigos, traz receios para os investidores, porque é uma empresa que geograficamente está numa região muito exposta. Mas a empresa está diversificando suas localidades, tem investido em fábricas, em mais fábricas nos Estados Unidos, na Europa, Alemanha, Japão. Então a gente pode ter nos próximos anos esse risco geopolítico da TSMC muito reduzido, tá? O mercado já está começando a olhar para isso, já está minimizando os custos tá minimizando os múltiplos, na verdade, já estão reduzindo, o lucro da empresa está subindo também, uma margem de lucratividade assim, fora da casinha também, apesar de níveis altos de investimento em CAPEX, a empresa gera muito caixa livre, então é uma ótima empresa para ser acompanhada, tá? Deem uma olhada nela e não é à toa que eu trago bastante ela aqui, porque ela é essencial para todo esse crescimento da Nvidia, ela é essencial, tá? E dentro desse mercado, quem mais que a gente pode olhar e ficar um pouco menos preocupado com o preço? Também a Nvidia, né? Que acho que é a primeira empresa aqui da nossa lista que eu vou falar aqui. A empresa hoje vale um pouco mais de 4 tri de dólares. Tô fazendo esse vídeo hoje dirigindo, pessoal, porque não ia dar tempo de gravar no escritório. As demandas de reuniões com clientes na rua tão fortes hoje, tá? Então eu falei, preciso gravar o vídeo pro pessoal. O vídeo da semana eu vou fazer no carro mesmo. O importante é conteúdo, né? Mas voltando, a Nvidia vale mais de 4 tri de dólar. É uma empresa que hoje tem uma produção em massa de GPUs, que são placas de processamento gráfico que outras empresas hoje não conseguem desenvolver da mesma forma que a Nvidia. Para quem não sabe, a Nvidia ela não fabrica os chips dela, quem fabrica é a TSMC. Ela projeta, ela desenvolve. E as GPUs da Nvidia são muito diferentes. Tudo começou com game e hoje a gente tem uma aplicação para essas GPUs dentro dos data centers, que são extremamente necessários para a evolução das IAs. E como eu sempre trago aqui para vocês, pessoal, as próximas IAs, as IAs mais importantes, não são aquelas que a gente vê hoje, são aquelas que a gente vai ver amanhã. O desenvolvimento de uma IA, ele está sendo projetado para que elas sejam usadas com aplicabilidade nos negócios, nos lugares, para que ela traga eficiência. Já trouxe um estudo aqui para vocês da Vanguard mostrando o quanto a gente vai ter de ganho de eficiência, principalmente a partir de 2030, ano a ano. Na década de 2030 até 2040 nós teremos um ganho de produtividade de praticamente 1%
ao mês, o que é muito se a gente pegar 10 anos aí. Então as empresas serão mais produtivas, os mercados serão mais... como é que eu posso falar? Os mercados necessitarão de menos mão de obra humana e mais mão de obra tecnológica, enfim. Então quem não se desenvolver, quem não entender esse novo mundo, tô falando das empresas principalmente, vai ter custo elevado, vai ficar para trás, aí vai vir uma competidora e vai dominar a fatia, tá? Então é importante que, olhando para essa perspectiva, a gente acompanhe todas essas empresas. Thiago, você acha que a Nvidia vai continuar se valorizando? Óbvio que no mesmo ritmo que ela se valorizou nos últimos anos, não, né? Estou falando de uma empresa que cresceu aí, de pegar os últimos tempos aí, sei lá, 900%. Não tô nem falando do início, tô falando desses últimos ciclos aí. Então é uma empresa que se valorizou muito, se tornou a empresa mais valiosa da bolsa. A gente tem que continuar acompanhando, tá? Tem ritmo de crescimento. Ainda acredito que vai haver um ritmo de crescimento para ela tem muita demanda para entregar ainda. Está sendo precificada com um valuation relativamente alto, o patamar que ela está hoje, mas a gente vai acompanhando, tá bom? É isso, pessoal, são as 3 empresas de tecnologia para vocês estudarem, para vocês continuarem acompanhando com a gente aqui no canal, e elas são fundamentais principalmente para semicondutores. Se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações e deixa o like no vídeo para me ajudar, para mostrar esse vídeo para mais gente e a gente crescer o canal. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.